4 a 10. Neemias capítulo 2, versículo 4 a 10. Os irmãos, se quiserem ler em reverência de pé, podeis ficar de pé. Então, para nós lermos a palavra do Senhor, que diz bem assim o livro de Neemias, capítulo 2, versículo 4 até o 10. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se é ao rei parece bem, dê-se-me certas cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagens até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, e do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas me deu, segundo a obra, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da lei do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavaleiros. O que ouviu do Sanbalaque, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Podeis aceitar, amados irmãos. Uma atitude diante de Deus, quando falamos de uma preparação ou uma atitude certa diante de Deus. Nós encontramos que Neemias, ele era copeiro, sabemos disso já nos outros estudos atrás. Nós encontramos também que Neemias saiu para reconstruir os muros. Neemias, ele saiu para fazer restauração. Sabemos que Neemias não saiu sem autorização do rei. Neemias era submisso ao seu líder. Neemias era obediente ao seu líder. Neemias podia não entender as decisões do rei, mas ele obedecia. Por isso que quando ele foi pedir ao rei, o rei o atendeu. Mas quando Neemias foi fazer um pedido ao rei, nós encontramos aqui duas verdades interessantes quando falamos de Neemias. A primeira é que Neemias, ele buscou a direção de Deus antes de agir. Quando eu vejo Neemias indo ao encontro do rei, Neemias, ele orou. Nós já vimos no capítulo 1, versículo 11, no último culto de ensino, nós já vimos que Neemias, ele orou por 4 meses. Sabe o que é orar 4 meses, meus amados irmãos? Orar 4 meses não é orar 4 minutos. Orar 4 meses não é orar 15 minutos. Pastor Luiz trouxe uma palavra ontem na oração. Quantas das vezes nós sofremos para orar? Por quê, pastor? Porque se nós queremos vitória, precisamos de oração. O líder não sobrevive sem oração. Deus não envia ninguém se não for de oração. Deus não separa ninguém se não for de oração. Ninguém
vive uma restauração ou inimigo se não tiver uma vida de oração. Não há salvação se não tiver oração. Não há livramento se não tiver oração. Neemias precisava sair para reconstruir, e ele precisava primeiro ir pedir o aval do rei. Além do aval, ele precisava de madeira, precisava de financiamento, precisava do que, pastor? Segurança, precisava de aval, precisava de passaporte para entrar nos determinadas províncias. Neemias, antes disso, ele precisava dobrar o joelho e pedir: Deus, vai na minha frente, porque senão eu vou dar com a cara na parede. Quantas pessoas hoje, por causa da falta de oração, tomam decisões erradas, tomam atitudes erradas, se precipitam, mas não buscam, não oram, não esperam a vontade de Deus, não esperam o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 3 diz: há tempo para todas as coisas, precisamos esperar o tempo. E Neemias, ele esperou 4 meses orando. 4 meses orando, para depois ele ir pedir. Pastor, ainda nós vimos que no dia em que foi falar com o rei, ele intensificou a oração. Ele orou 4 meses, irmão, mas no dia que ele ia enfrentar o rei, ele intensificou a oração. Ele dobrou a oração, ele se esforçou mais na oração. Capítulo 1, versículo 11 de Neemias fala isso. Ele intensificou, pastor. Agora eu preciso ir lá falar com o rei. Deus entra com providência para derrubar as muralhas de Jericó. Irmão cristiano, nós vimos que Deus fala bem assim: é uma volta por dia, mas no dia que vai cair a muralha é 7 voltas. Intensifica o sacrifício. Ah, mas eu estou vendo a muralha ali. A muralha não caiu na primeira volta. Se não caiu na primeira volta, então parei. Não vou mais. Espera aí, filho, calma lá. Foi louvado aqui. Foi louvado aqui. Interessante que foi louvado que foi pregado ontem. Peixe, pesca. É porque Deus está nesse negócio. Não está vendo manipulação da palavra, coisa nenhuma, irmão. Está vendo revelação do Espírito Santo de Deus. Está usando pessoas que não sabem de nada para falar o quê? Para dizer que se você parar, você não vai ter peixe. Outra coisa que nós aprendemos aqui: na hora que foi responder ao rei, tornou a orar. Outra coisa, Neemias endereçou ao céu uma oração de telegrama, breve, sinete, eficaz. Orar é pedir que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. Deus jamais vai fazer, Diácono Wilson, aquilo que nós podemos fazer. Jamais. Esforça que eu te ajudarei. Se tu não se esforçar, jamais Deus vai te ajudar. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos dar o nosso passo e esperar Deus fazer a parte dele. A segunda parte que nós encontramos aqui, Neemias, ele atributou a Deus o sucesso da sua causa. Capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. O que diz lá? A parte B. Lê para nós lá. Capítulo 2, versículo 8. Olha só que interessante. Neemias poderia ter se vangloriado ao ser atendido prontamente pelo rei, até mesmo além do pedido. Pastor, o rei, Neemias foi ao rei, o rei atendeu Neemias, beleza, o rei atendeu Neemias. Agora eu vejo algo interessante. Neemias sai da presença do rei se achando? Não. Neemias sai da presença do rei se vangloriando? Não. Neemias sai da presença do rei adorando a Deus, agradecendo a Deus, tributando a sua vitória a Deus. Pastor, aqui ele diz, ele afirma que o seu sucesso ocorreu porque a boa mão do seu Deus estava com ele.
Eu me lembro um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei chamado Nabucodonosor, um dia ele chegou no seu palácio, lá na Babilônia, nos seus jardins suspensos, e ele andava lá pelos seus terraços e começava a dizer bem assim: não é esta grande Babilônia que eu construí com as minhas próprias mãos? Naquela mesma hora ele perdeu a consciência. Se ele perdeu a consciência, irmãos, nós somos... Qual é a nossa diferença de animal para nós? É que nós temos consciência, raciocínio. Ele perdeu. Então ele começou a se comportar como um animal. Pastor, mas está dentro do palácio ainda, mas é animal. Mas ainda está com roupa de rei, mas é animal. Questão de tempo para você deixar de comer pão para começar a preferir capim. Questão de tempo para você deixar de se comportar como homem, como ser humano, como filho de Deus, como criatura de Deus, para adorar a Deus, para se comportar como animal. Mas pastor, ele não atributou a Deus, ele atributou a ele. E Deus não divide com ninguém a sua glória. Mas Neemias foi interessante. Neemias foi interessante que quando ele chegou no rei, pediu para o rei atendeu o seu pedido, ele adorou a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Quantas pessoas esquecem de adorar a Deus quando tem suas vitórias de cada dia? Quantas pessoas, pastor? Eu acho interessante que é de Deus que vem a nossa vitória. Nós devemos tributar a Ele, meus amados irmãos, e dar glória ao seu nome. Aqui nós vemos outro tema, uma resistência inevitável dos inimigos. Capítulo 2, versículo 10. Lê bem alto para toda a igreja escutar. O que nós encontramos lá no capítulo 2, versículo 10? Ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo israelita. Olha só que interessante. Sanbalat e Tobias ficaram zangados, pastor. Por que ficaram zangados, irmã Elaine? Porque descobriram que Neemias estava vindo com uma equipe para reconstruir, para começar a botar pedras no lugar, para restaurar o que estava quebrado. Nós precisamos, pastor, a primeira coisa aqui que Neemias fala sobre 3 coisas sobre o inimigo. 3 coisas. Primeiro, ele fala sobre a identidade dos inimigos. Presta bem atenção, que você precisa identificar os teus inimigos. Neemias, pastor, Sanbalat e Tobias eram os mesmos que tentaram se unir ao povo e tentaram desanimar o povo e acusaram o povo diante do rei. Se lembra da reconstrução do templo, uns anos atrás? Na reconstrução do templo, quando veio lá Zorobabel para reconstruir o templo, quem queria vir para ajudar a reconstruir o templo? Lá veio os samaritanos, lá veio essa turminha toda. Pastor, por que não dava de deixar eles trabalhar na reconstrução? Porque eles tinham visão distorcida. Eles não eram pessoas separadas, eles não eram pessoas de compromisso, eles não eram pessoas de fidelidade, eles não eram pessoas que estavam ali para unir, mas sim para dividir. Eles não eram pessoas que estavam ali para trabalhar e para fazer a casa do Senhor se erguer. Não, eles estavam ali para fazer alguma coisa para depois contaminar o povo que estava lá. E foi falado: não vai trabalhar na reconstrução quem não é 100% judeu. Samaritano não. Então, peraí. Pessoas que tinham tanta vontade de reconstruir, agora, só porque foi exigido uma qualificação, só porque foi exigido uma... Pastor, então agora se eu não posso reconstruir, eu vou ajudar a derrubar.
se eu não posso, se você não pode me deixar eu fazer dessa maneira, então eu vou trabalhar para atrapalhar. E atrapalhou. A casa do Senhor, se não me foge a memória, ficou 12 anos parada, estacionada por causa desse tipo de pessoa, que queriam ajudar, mas não queriam se santificar, não queriam ter uma vida exemplar. Agora de novo Neemias vem, agora vem Neemias para reconstruir os muros, pastor. Lá vem Neemias. E quando Sanbalat e Tobias descobrem que Neemias está vindo com uma equipe de reconstrução, não é qualquer equipe, entendeu? Não é qualquer equipe. A equipe de reconstrução é uma equipe qualificada, é fácil construir. Agora, restaurar é trabalho de profissional. Pega um carro antigo, velho, acabado, coloca na mão de qualquer latoeiro. Não é qualquer latoeiro que restaura, entendeu? Agora, pastor, lá vem Neemias com a sua equipe restaurar. Quando Sanbalat e Tobias descobriram, como é que diz o versículo ali, irmão Cristiano? Só o finalzinho, últimas duas frases. Ficaram zangados, e muito, não é pouco não. Quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Ficaram zangados. Então o que vamos fazer aqui agora? Olha só, os inimigos não desistem. Sanbalat era um governador de Samaria. Pastor, se lembra dos samaritanos que iriam ajudar na reconstrução do templo? Foram proibidos. Quem que era governador dos samaritanos? Sanbalat. Primeiro manda o povo, depois manda o líder. Agora vem o próprio Sanbalat, o próprio governador, achando que a influência vai arrumar. Não adianta. Foi parado também. Lá vem Tobias, um membro nobre dos amonitas, pastor. Era gente de influência, era gente de confiança, era gente de cargos altos, pastor. Era gente que tinha a palavra de peso diante de rei. Porém, só Neemias tinha cartas de autorização. Quando você tem cartas de autorização, quando você tem cartas de recomendação, aonde tu chega, tu é bem recebido. Por quê? Porque tem alguma coisa que te identifica. Entendeu? Pastor, olha só que interessante. A palavra aqui, era gente influente. Nossos inimigos muitas das vezes nos intimidam pela força e pela influência. Não, Neemias não se intimidou. Neemias não se intimidou, mas é o governador de Samaria. Gente, é uma autoridade. Neemias, olha bem quem tu é. Quem tu é, Neemias? Eu sou copeiro, escravo. Então, você não respeita não? Você está diante do governador de Samaria. E daí? Eu tenho cartas do rei. E essas cartas me autorizam a reconstruir. Entendeu? E a equipe que eu quero que trabalhe comigo é a equipe que tem a visão de reconstrução, não visão distorcida. É a equipe que seja temente a Deus. Não a equipe que está o pé no mundo e o pé na igreja. Não, a equipe é a equipe de reconstrução. A equipe é a equipe que é temente a Deus. A equipe é a equipe de submissão. A equipe é a equipe de obediência. Sim, esses vão conseguir reconstruir. O resto só vai atrapalhar. Pensa no Sanbalat bravo, pensa no Tobias bravo. Outra coisa que nós aprendemos aqui também, além de identificar a identidade dos inimigos, ele fala sobre a atitude dos inimigos. Quando você fala a verdade para as pessoas que muitas das vezes não te aceitam, Neemias, quando falou para Sanbalat e Tobias, eu vejo aqui a atitude do Sanbalat e Tobias diante do Neemias. O que a Bíblia diz? O sucesso da obra de Deus deixa o inimigo desgostoso e furioso. Por quê, pastor? Porque Deus quer que fazemos a obra da reconstrução da maneira que a palavra de Deus dele manda, pastor. Quando eu abro mão da palavra, quando eu abro mão do
forma. Está aqui. Pastor, mas para fazer isso aqui eu tenho que me humilhar. Para estudar eu tenho que me humilhar. Eu tenho que submeter ao que, pastor? Ao ensino do mestre dos mestres. Aprendei de mim e alcançarei descanso para as suas almas. Se você não tiver a palavra do Senhor na tua vida, tu não consegue erguer nenhuma pedra, nenhuma agulha, quanto mais querer fazer alguma coisa. Mas pastor, olha só que, como é que eu posso, pastor? Eu sinto, sente, mas esse fogo vem da onde? Nós tivemos uma aula abençoada na quarta-feira sobre as 7 taças. Fizemos uma dinâmica com 7 taças, derramando as 7 taças do juízo de Deus sobre a terra. Pastor, interessante. É uma palavra forte, mas está na Bíblia. Deus revelou para nós e nós temos que buscar ela. Sanballat e Tobias está por aí tentando distorcer, tentando dizer: isso não é pecado, isso daí também não é pecado. Posso servir a Deus dessa forma, porque Deus vai aceitar. Deus não vai aceitar coisa nenhuma. Deus não aceita. Entendeu? Deus não aceita a reconstrução de samaritanos. Deus não aceita a ajuda de Sanballat. Deus não aceita a ajuda de Tobias. Deus aceita a ajuda de quem é o povo dele. Ei, pastor, ele fala bem assim: olha só a aliança que ele fez lá no Monte Sinai. Eu sou o Deus de vocês, e vocês vão ser meu povo. Porém, está aqui as leis. E é só 10. Mas é difícil de cumprir elas. É mais fácil cumprir as diretrizes lá de fora do que as 10 leis, né? Honra a Deus sobre todas as coisas, né? Não terá outros deuses. Amar o próximo, foi lido aqui. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu não gosto. Entendeu? Eu só gosto desse, daquele lá. Eu não engulo, irmão. Não vai entrar no céu. Se não teve pessoa com coragem de dizer que esse tipo de pessoa não vai entrar no céu, agora está tendo. Não vai entrar no céu esse tipo de pessoa. Vai ser varado na porta. Só vai entrar no céu, quem sabe, amar, perdoar e obedecer a palavra do Senhor. Pastor, quando eu vejo Sanballat e Tobias aqui, ele fala sobre a atitude dos inimigos. Olha só que interessante. Eu queria ter um slide aqui, porque eu tinha uma imagem bem interessante, mas eu acabei não colocando no HDMI. Não tem problema, a palavra continua. O sucesso da obra de Deus deixa o inimigo desgostoso e furioso. Sempre que você tem uma vitória, tu pode se preparar. Vai aparecer um capeta na tua frente para tentar te destruir. Jesus estava lá no Rio Jordão. Foi batizado no Rio Jordão. Levantou da água. Viu os céus abertos. Ouviu a voz de Deus dizendo bem assim: este é o meu filho, este eu comprei, esse é o meu filho, eu amo ele, eu separei ele é meu, esse é o meu filho. Deus testemunhou diante de todo mundo ali, ó. O Espírito Santo confirmou. Tu pode ter certeza que o Espírito Santo leva ele para o deserto. Quem aparece lá? Não, fala bem mais alto. Quem aparece lá? Diabo. Tá. Aparece o diabo. E aparece o diabo querendo fazer o quê? Parece o diabo querendo usar a palavra de Deus. Você já notou? Mateus capítulo 4, dá uma lida lá. Aparece Satanás querendo usar a palavra de Deus, meus amados irmãos. Você acha que Satanás não usa a palavra de Deus? Usa, e tem enganado a muitos hoje. Nesses últimos dias, a própria Bíblia diz: surgirão falsos apóstolos, falsos profetas, com doutrinas e demônios, enganarão a muitos, irmão. Lá vem o diabo. Oh, Jesus, paz do Senhor se fosse no dia de hoje. Oh, caramba, rapaz, tu tá aí, moço, nessa pendura aí, rapaz do céu, olha só. Pois é. Você está sem comer? Estou consagrando. Para que isso? Tu não é filho de Deus? Sou. Tu não é filho de Deus? Sou. Mas se tu és filho de Deus, irmão José, se tu és filho de Deus, por que tu está sofrendo tanto? Por que tu está sofrendo tanto? Por que tu está aqui nesse
deserto, tu não devia estar lá na cidade agora? Tu não devia estar entrando num cavalo branco lá na cidade? Ei, não é a hora de eu entrar no cavalo agora. Não é a hora de entrar na cidade agora. Não é a hora de eu me exaltar agora, pastor. A Bíblia diz bem assim, ó: você se humilha e Deus te exalta. Você se exalta e Deus te humilha. É assim que funcionam as coisas diante de Deus. Você é caco, Deus te faz um vaso de ouro. Você se acha, Deus te transforma num caco. Jesus falou para Satanás: não é minha hora. Não, Senhor, eu sou filho de Deus, sim. Mas por quê? Porque eu sou filho de Deus. Está na palavra, está escrito. Está escrito. Muitas pessoas hoje erram porque não sabem o que está escrito. Não sabem o que está na palavra. Ouve, mas não sabe o que está na palavra. E aí, está na palavra, irmão? Busca. Estuda, mergulha, que aí você vai saber. Se você não estudar a palavra, tu pode ter certeza, você vai ser um ignorante espiritual. Sabe quem é que vai chegar para te enganar com a palavra? Quem? Satanás. E ele conhece a palavra. Ele vai dizer bem assim: está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito. Pode se jogar. Já pensou se Jesus tivesse ouvido? Já pensou se Jesus não tivesse participado dos cultos de ensino? Já pensou se Jesus não tivesse aprendido na escola dominical? Já pensou se Jesus não tivesse dado ouvido para o pai e a mãe, quando o pai e a mãe dizia: vai para a igreja e senta lá para ouvir a palavra do Senhor? Já pensou se Maria não tivesse botado a Bíblia na mão do filho ou da filha? Pastor, Satanás ia chegar lá em vez e ia ver assim, ó: se joga que acabou teus problemas. Jesus teria se jogado. Jesus pensa bem assim, quem sabe, né? Bom, se o anjo está falando, não consigo nem identificar que tipo de anjo que está falando comigo, porque a própria Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Então olha só, você acha que apareceu o capeta para Jesus? Você acha que apareceu o bichinho chifrudo para Jesus? Você acha que vai aparecer um capeta para você? Não, ele vem numa atitude para te enganar. E aí você muitas das vezes não consegue discernir o Espírito por falta da palavra, você é enganado. Jesus não. Jesus viu: peraí, essa palavra não saiu da boca do meu Pai. Não é dessa maneira que saiu da boca do meu Pai. Mas está escrito, mas não está escrito dessa forma. Mas está lá, mas não está escrito assim. Mas Deus falou, mas Deus não fala assim. Mas foi profetizado, mas Deus não profetiza assim. Mas foi revelado, mas a revelação de Deus não é assim. Opa, então se não é de Deus, é da onde? Fácil de entender. Fácil. Sabe por que multidões estão caminhando de passos largos para o inferno? Porque tem perdido o amor pelo estudo bíblico. Ela é luz para as nossas vidas. Ela é pão que nos alimenta. Abrir mão disso daqui, meu irmão, é tolice. Abrir mão disso daqui não vai conseguir reconstruir nada na tua vida. Quando eu vejo Neemias aqui, ó, quer manter o inimigo calmo, fique parado, viva no meio dos escombros, deixa a obra de Deus paralisada. Você quer que o inimigo pare de te provocar? Quer que o inimigo pare de te afrontar? Quer que o inimigo pare de te perseguir? Para de reconstruir. Para de fazer a vontade de Deus. Começa a ouvir os irmãos de Davi, que estavam tudo escondido atrás da moita, não tinham coragem de se levantar diante do gigante. Entendeu? Quer que os inimigos parem de te afrontar, de te atacar? Sim, para de reconstruir. Neemias não fez isso. Neemias continuou. Neemias falou lá: vou começar a reconstruir. Pensa, rapaz, mas o Sambalá que vai vir aqui vai te derrubar de cima do andar. Não tem problema, é uma mão na colher e outra mão na espada. É assim que o povo de Deus trabalha. Vem. Pastor, tem que me defender do inimigo? Tem. E tem que trabalhar também. Olha só que interessante.
sempre vão despertar o desgosto e a fúria do inimigo. É você se levantar, pastor Willis, para reconstruir. Tu pode ter certeza, o inferno já está fazendo excursão, já está lotando lá, aviões, para vir, começando lá na tua casa, começando lá no teu emprego, começando na tua saúde, aonde ele puder atingir, começando na tua finança, aonde ele puder atingir, ele vai atingir você. Por quê, pastor? Ele quer que você para. Eu queria fazer uma dinâmica aqui, mas eu seria muito imprudente, eu tenho muito temor de usar personagens simbolizando o inimigo. Mas imagina o inimigo aqui na minha frente, Neemias aqui querendo reconstruir, e o inimigo aqui dizendo para parar. E eu não tenho força, pastor, mas Deus tem colocado pessoas ao nosso lado, Deus tem colocado uma equipe do nosso lado. Pastor, a oração do justo move o coração de Deus. Sabe o que acontece? Vem cá então, o inimigo está aqui tentando me fazer parar, mas eu tenho apoio. Vem cá, cadê o apoio? Vem cá, o apoio, pastor, o apoio. O inimigo quer que eu pare, mas o apoio está dizendo: vai em frente, Neemias, vai em frente, que tu não está sozinho, tu está na equipe. Isso, vem cá, me ajuda aqui. Mas o inimigo não tem problema, vamos lá, mas o inimigo não tem problema, vamos lá, e é assim que a obra continua. Agora imagina Neemias sozinho aqui, olhando a equipe, os irmãos de Davi tudo atrás da moita, e Davi sozinho aqui. Imagina se Davi não tivesse a graça de Deus. Imagina se Davi não tivesse a unção de Deus. Imagina se Davi tivesse levado a consagração ao reinado dele para o lado pessoal. Agora eu sorei, então eu vou lá destronar o Saul, porque agora eu sorei. Espera o tempo certo do Senhor. Você foi consagrado a rei? Fui consagrado a rei, mas você ainda não assumiu o trono. Assumir o trono antes do tempo é morte. Lá vai Davi, sozinho, mas ele estava na direção de Deus. Foi lá e derrubou o gigante. Pastor, aí que veio a equipe, aí que veio os irmãos. Eita Davizão, eita maninho, eita adorei esse homem de Deus. Está na hora de você começar a reconhecer o homem de Deus quando está na prova. Está na hora que você começar a reconhecer os homens de Deus quando estão tentando reconstruir. Muitas das vezes você está tentando impedir a obra do Senhor. Ninguém vai parar essa obra, ninguém vai parar essa reconstrução. Os muros de Jerusalém serão colocados de pé, porque Deus levantou homens e mulheres nessa nação. Quando eu vejo Neemias aqui, em terceiro ponto, eu vejo que ele fala da motivação dos inimigos. Olha só, irmão Kel, aqui os inimigos estavam aborrecidos por causa da reconstrução de Jerusalém. Já falei, eles estavam furiosos porque alguém se levantou para procurar o bem dos filhos de Israel. O que é o bem? O que é o bem? Irmão Rafael, o que é o bem? Vamos para dentro de casa? Vamos para dentro de casa? Irmã Rose, o que é o bem de um pai para um filho? É dar tudo o que ele quer? O que é o bem de um pai para um filho, irmão Wilson? É fazer tudo que o filho eu quero que me dá. Meu Deus, não suporto, meu Deus, tem que dar, porque senão eu vou morrer. Isso é o bem? Quantos pais estragaram seus filhos porque deram tudo que o filho... Não adianta bater o pé diante de Deus, Ele não vai te dar. Seja filho obediente, fique na presença dEle, no teu lugarzinho, a hora certa, Ele vai te dar. Entendeu? Olha só, eu estava conversando hoje na escola teológica, hoje de manhã. Deus chama os discípulos, mas primeiro Ele prepara os discípulos, para depois enviar eles. O líder, o obreiro, o cristão, antes de ser enviado, ele precisa primeiro passar pelo discipulado, pelo preparo. Senão, pastor, ele vai se machucar lá na frente. E aí, se ele se machucar lá na frente, pastor, ele vai estar com o peso de uma responsabilidade sobre os seus ombros, que nem ele não sabe qual é o tamanho.
Quem foi que colocou esse peso nos ombros? Quem foi? Jesus? Jesus chama bem assim: vinde a mim, vem cá, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, vem, ok, vinde a mim e eu vos farei, vai lá. Aí está pegando piada. E eu vos farei pescadores de homens. Jesus fala bem assim: eu vos farei. Primeiro eu vou ensinar você. Primeiro eu vou mostrar para você como é que se pesca. E eu quero que você pesca da minha forma. Eu quero que você seja um obreiro da minha forma, do meu jeito. E aí, pastor? Aí nós vimos 3 anos de ministério de Jesus, os discípulos ao lado de Jesus só aprendendo, irmã. Alguns com intenções diferentes, alguns com interrogações, alguns com motivações. Tinha diversos tipos de pessoa e personalidade ali, entendeu? Mas estavam ali. Jesus enviou. Jesus estava preparando. Pedro dava umas mancadas. Jesus dizia bem assim: Pedro, não é assim. Mas eu quero. Pedro, não é assim. Mas Pedro, obedeça, senão tu mesmo vai quebrar a cara. Mas pensa no Pedro teimoso. Se não fazer como eu quero, entendeu? Se não fazer como eu quero, tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. Pedro, olha só, Pedro, tu se acha tão forte, mas tu vai me negar. Não, se eu estou sujeito a morrer no teu lugar. Olha só o Pedro. Imagina agora se o Pedro fosse enviado antes de ser preparado. Imagina agora se o Pedro tivesse sido enviado antes de passar pelo discipulado. Não, Pedro, você precisa aprender. Pedro não é dessa maneira. Tomé, você fala, mas não acredita no que fala. Você só tem título, mas você precisa acreditar no que tu fala. Jesus apareceu depois da ressurreição, lá diante dos discípulos. O Tomé não estava, naquele culto o Tomé não estava. Às vezes as pessoas falam do culto que Jesus fala, o culto que Jesus aparece. Tomé não estava. E aí depois os discípulos falaram bem assim: ô Tomé, Deus falou, Jesus apareceu, Jesus derramou, Jesus curou, Jesus falou com quem? Jesus falou com fulano. Que usou quem? Usou Beltrano. Por quê? Não sei. Legenda de vocês. Mas Tomé tinha essa atitude. Agora imagina Jesus enviar Tomé sem preparar ele. Imagina Jesus enviar Tomé com essa mentalidade não amadurecida. Pastor, Jesus apareceu, Tomé não estava. E aí, quando Tomé apareceu, Tomé começou a falar fazer pouco caso de quem estava lá na presença de Jesus. Quantas pessoas fazem pouco caso quando você está na presença de Jesus? Quantas pessoas fazem pouco caso quando você está se esforçando, quando você está batalhando, quando você está ali, pagando o preço para conhecer Deus mais a pessoa. Pastor, que tem pessoas dizendo assim: para que isso? Pode voltar, pode parar, não tem problema. Tem os Tomé no meio dos 12. Mas Jesus uma hora vai aparecer para Tomé. Eita, aquele dia Jesus apareceu para Tomé. Tomé, vem cá. Jesus vai falar comigo. Jesus vai falar comigo. Se coloca de pé aí, Tomé. Lá vem o Tomé. Lá vem o Tomé, se achando. Lá vem o Tomé, irmão Flávio, se achando. Deus fala com quem tem intimidade. Deus fala com quem tem vida de oração. Eita, lá vem o Tomé. Tomé se apresenta diante de Jesus. Meu Deus, maravilha. Pensa no estrago. Jesus só faz assim para ele. Não pensa no Tomé ignorante. Talvez, se fosse nos dias de hoje, tem muita gente ignorante que não respeita nem Jesus. Pensa bem assim. Quem sabe Tomé falou bem assim: o quê? O que é isso? O que é isso? Quem sabe Jesus fala para Tomé bem assim: tu acha que eu não conheço o teu coração? Tu acha que eu não conheço o teu pensamento? Tu acha que eu não sei o que está passando na tua mente agora? Aqui, você duvidou?
Põe o dedo aí. Não. Põe o dedo aí. E sabe que quando Deus fala, você tem que obedecer. Tu pode não obedecer a voz do homem, mas a voz de Deus. Quando tu obedece, tu tomba. Põe o dedo aí. E os discípulos tudo olhando. Meu Deus, pastor. Quando é Deus que fala, tu não precisa arredar um dedo. E os irmãos tudo olhando. Os irmãos que conheciam o que estava acontecendo, mas não sabiam. Lá vem Jesus e fala: põe o dedo aí também. Mexe com o dedo aí no buraquinho, mexe. Isso. Não, eu estou fazendo bem dinâmico para você entender que tem pessoas hoje na face da terra, hoje, que agem pior que o Tomé. Põe o dedo aí, Tomé. Meu Deus do céu, quanto sofrimento. Pois aí, você fazendo pouco caso. Tá bom, beleza. Aqui, Tomé, vem cá. Mete a mão aí. Entendeu? Com certeza era uma baita de uma cicatriz. Por que, pastor? Porque o soldado, quando foi ver lá Jesus antes das 6 horas da tarde, em Diácono James, quando os soldados foram lá ver Jesus e os 3 ladrões, os dois ladrões ainda não estavam mortos, então eles quebraram as suas pernas para acelerar a sua morte. Agora Jesus não tinha como ele saber se estava ou não estava morto, mas Jesus já estava morto. Então peraí, Jesus está morto, ele deve estar fingindo, né? Vamos ver se está fingindo. De baixo para cima. Você já imaginou? Uma lança entrar de baixo para cima. Você já não tem mais sangue dentro do teu corpo, que já escorreu tudo. A noite inteira, lá na casa de Caifás, e o resto pela rua. Via Dolorosa. Se vocês tiverem a oportunidade de ir lá, vocês vão ver por onde Jesus passou. E aí, pastor? Você já levou uma lança de baixo para cima? Você já levou uma fisgada de baixo para cima? Quando fala de baixo para cima, é coisas dessa terra. Deus nunca vai mandar lança de cima para baixo. Mas Satanás usa pessoas com lança de baixo para cima. Aonde que está na Bíblia? Você quer ver? Quer um contexto? Contexto. Olha Davi quando tocava, irmã Kevin, quando adorava Saul, ele era liberto. Ah, pastor, e aí? O Saul, quando estava possesso, não admitia, não engolia ver Davi fazendo as coisas para Deus. Era Davi entrar no palácio, o Saul com a lança para tentar matar Davi. Os inimigos, muitas das vezes, não são as pessoas. Os inimigos, o nosso inimigo é Satanás. E ele usa as pessoas. Se a pessoa deixar o inimigo usar, entendeu? Essa pessoa está sendo um inimigo, mas ele está sendo um inimigo porque deixou Satanás tomar sua vida. Estava falando dos 12 discípulos, Pedro, Tomé e Judas. E Judas, que estava do lado de Jesus, ele só era para prender. Ali, pastor, o Judas era para caminhar do lado de Jesus. O Judas tinha confiança da diretoria ali da igreja, tudo, pastor. O Judas tinha tudo para dar certo, mas ele tinha intenção errada. Você acha que Jesus enviou ele? Ele com os próprios pés foi lá e se enforcou. Não foi Jesus que enforcou ele, não. Foi ele que se enforcou. Mas por que ele não ficou no ladinho de Jesus, aprendendo com Jesus? Não, porque ele queria fazer da forma dele. Ok? Jesus nunca vai dar espaço para sair fora da palavra dele. Ou é do jeito dele, ou é forca estribuchada no cepo.
Agora pensa bem, naquela tarde, 3 horas da tarde, no Monte Gólgota, lá, Monte Gólgota, estava vendo um crucificamento. Mas ali estava sendo morto um santo, ok? Mas no outro lado, lá no Vale do Inom, pastor, lá onde que é o Vale do Oleiro, ali no lado de Jerusalém, também estava vendo alguma coisa. O que estava vendo ali, pastor? Tinha um urubu voando lá. E era Páscoa. Era Páscoa. Irmã Elaine, não podia tocar em defunto. No dia da Páscoa não podia tocar em defunto. Judas se enforcou na sexta-feira, porém sábado era Páscoa. Jesus foi enterrado, foi sepultado antes das 6 horas da tarde, porque 6 horas da tarde já entrava o outro dia, e outro dia era Páscoa. Não podia tocar em defunto. Pastor, Jesus está lá na sepultura. E o Judas lá no vale, e os corvos denunciando a situação dele. Aí as pessoas, Jesus está na sepultura, não tem problema. Quando Jesus está na sepultura, ele foi lá no Hades, ele foi lá no paraíso, fez o trabalho dele, beleza. E o Judas, lá no vale, ninguém podia tocar nele. Os corvos denunciando. O que é aquilo lá? Irmão Vitor, o que está acontecendo lá? Irmão Vitor, olha lá, meu Deus do céu, vamos mais perto, dá para ir até mais perto, só não pode tocar. Lá vai mais perto. Nossa, tem cara de obreiro. Tem cara de crente. Tem cara de discípulo. Tem cara. É o Judas. É o Judas. Sabe o que o mundo fala? Irmão Cheio, mas não é crente, não era crente. Crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? Crente pode falar essas coisas? Crente pode andar assim? Crente pode se comportar assim? Crente pode... Pois é o Judas. Entendeu? É o Judas. Não suportou o ensino de Cristo e foi procurar o seu próprio caminho. Levou a morte. Deu corvo. Todo mundo viu quem era o Judas e todo mundo viu quem era Cristo. Sabe qual foi a diferença? O Cristo no terceiro dia ressuscitou. E o Judas, pastor? Eu creio que no terceiro dia só estavam os ossos lá, meu amigo. Diz a Bíblia que ele roubava, então com certeza estava com as carninhas bem boas para os corpos comer. Isso é só para nós entendermos a palavra de Deus. Nós estamos falando de atitude dos inimigos. Quando eu falo da atitude, eu falo da motivação dos inimigos, irmã Selma. Eles estavam furiosos. Onde aqui, o sonho humanamente impossível da reconstrução de Jerusalém estava se tornando realidade. Pastor, enquanto os muros estavam quebrados, ninguém se levantava para opinar, ninguém se levantava para criticar, ninguém agora começou a botar as pedras no lugar. Pensa nos comentaristas. Lá vem Sambalá, a sua equipe, lá vem Tubi, sua equipe, dá-lhe fazer reunião, e dá-lhe fazer mutinzinho, e dá-lhe fazer confusão, e dá-lhe contaminar o povo. Não adianta, o muro vai ser reconstruído. Olha só que interessante. Aqui, a Bíblia diz que quando os pecados do povo de Deus pesarem também em nossos corações, nós veremos também a restauração da igreja e a derrota do inimigo, dos nossos inimigos. Mas quando os pecados do povo de Deus pesarem em nossos corações. Caso contrário, se você não reconhece as mazelas, se nós não reconhecemos as nossas fraquezas, se nós achamos que está tudo bem, pastor, tem greta no muro, mas está tudo certo, pastor, mas tem pedra no chão, mas está tudo certo, pastor, o altar já está desmontado faz tempo, mas está tudo certo, está tudo certo, irmão, isso daqui não leva ninguém para o céu. O que leva alguém para o céu é intimidade e santidade. E aí vem o esforço. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus.
Agora, se você procura Irmã Ravena, a santificação, você vai conseguir ter paz com todos? Não. Mas a Bíblia diz que entre os irmãos é obrigado a ter. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Não que os irmãos tentam viver, que os irmãos vivam. Goste você ou não, você é obrigado a viver em união. Senão ninguém verá a Deus. Pastor, mas tem um outro versículo que fala assim: se é possível, tende paz um com os outros. Pastor, esse não é para o povo da igreja. Esse é nós, igreja, com o mundo. Entendeu? Você não vai conseguir ter muita paz com o pessoal lá de fora, com o mundo lá de fora, com quem pratica o pecado, com quem vive na sujeira. Nunca, pastor. A Bíblia diz: aquele que não deixa pai, mãe, amigos, por amor a mim, então você vai ter um probleminha aí. Você vai ter comunhão? Claro que não. Você vai ter um levante. Eu conto o testemunho do meu pai. Quando ele aceitou Jesus, ele foi expulso de casa com 5, 6 filhos. Ele ia para a igreja com todos eles na bicicleta. A minha mãe sentada de lado. Naquela época eles andavam sentados de lado atrás da bicicleta. Não sei se ainda hoje. Sei não, hoje todo mundo tem uma bicicleta, né? Hoje as bicicletas andam tudo sozinhas. Não tem um motorzinho, é só fazer assim, ó, né? E ó, é mulherada aí, o lírio dos vales com aquelas bicicletas de motor aí, ó. Mas naquela época não, naquela época aquelas bicicletas de homem, né? Pneuzinho fininho, estrada de barro, e a casa era lá em cima do morro. E o pai botava toda a filharada na bicicleta, a mãe com mais uns 2 no colo e tal, e desceu o morro. Tinha vez que pegava a grota, chegava na igreja que era só capim, mas nunca deixava de ir na igreja. Quando eles decidiram aceitar a Jesus, eles moravam na casa da mãe dele. Pode ir embora. Não me reconheça mais como filho. Pode ir. Entendeu? É só questão de tempo. Depois, graças a Deus, Deus abençoou a família toda. Mas você teve que fazer uma decisão. Você teve que tomar uma atitude. Hoje as pessoas têm medo de perder amigos. Que é com eles. Ah, mas se eu fazer assim, eu vou perder amigo. Irmão, perca o amigo, mas não perca a alma. Perca o amigo, mas não perca a salvação. Ei, está na hora de nós tomarmos uma atitude. Se você estiver ligado com o céu, tu pode ter certeza que você vai ser influência e não ser influenciado. Hoje a igreja muitas das vezes está sendo influenciada pelas coisas desse mundo e não está mais conseguindo influenciar o mundo para dentro da casa. Por que será? Ah, pastor, mas tem uma coisa errada. A igreja esfriou. E quem é a igreja? Levanta a mão, quem é a igreja? Está vendo quem é a igreja? Então quando você diz que a igreja está fria, você mesmo está frio. Nós mesmos estamos frios. Então está na hora de nós tomarmos uma decisão. Vamos começar a restaurar algo que está no chão. Vamos começar a restaurar. Foi falado no culto de oração ontem. Foi falado antigamente, pastor. As pessoas tinham calombo aqui de oração. Hoje tem umas pernas torneadas. Hoje tem umas pernas lindas. Mas vida de oração não tem nada. Hoje tem uns corpos modelados, mas vida de oração não tem nada. Hoje tem uma estrutura. Ah, pastor, pois é, muitas das vezes faz as pessoas pecar, mas vida de oração não tem nada. Vida de oração não tem nada. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sabe por que muitas pessoas não choram mais? Para não estragar a maquiagem. Nada contra a maquiagem. Mas tem pessoas que seguram o Espírito Santo por causa da maquiagem. Tem aqueles que não conseguem segurar, sai tudo borrado. Aí vai abraçar uma pessoa dessa. Sai tudo manchado também. A gente chega em casa e está tudo manchado. Sabe o que aconteceu? Pois é, Deus tomou aquela pessoa. Acabou com a maquiagem. Quando Deus te pega, é melhor usar aquela de 24 horas. Porque senão vai cair. Outra coisa que
nós aprendemos aqui? Quando os pecados do povo pesarem no coração, ainda nós vimos aqui, pastor, um sonho humanamente impossível torna-se realidade quando você ora e age no tempo oportuno de Deus, com discernimento e sabedoria, com objetivos claros diante de Deus e dos homens. Você sabe por que você está na igreja hoje? Você sabe por que você tem o nome de cristão? Você sabe por que você adora a Deus? Você conhece o teu Deus? Você conhece Jesus? Você sabe por que ele morreu na cruz? Você sabe o porquê que ele se tornou maldito? Jesus se tornou maldito, Jesus se tornou maldito. Você sabe por que ele foi rejeitado pelo próprio Pai? Sabe por quê? Por causa de mim e de você. Ele era santo, ele era puro, pastor Luiz, ele não tinha pecado. Quando ele começou a se aproximar dos nossos pecados, lá no jardim do Getsemane, ele estava numa pedra, estava debruçado numa pedra, estava orando, Pai, olha só, se possível, nem tudo que tu quer Deus aceita. Se possível, passa de mim esse cálice. Deus, se possível, Pai, passa com o diácono Wilson. Passa pro, como é que é o nome do menino aqui? Passa pro Guilherme, entendeu? Ele é mais fortinho, ele é mais bonito ali. Passa lá pro Diego, Pai. Pode ser possível, tem tanta gente bonita na face da terra. Um deles, aí, na mesma altura. Passa, Pai, por favor, passa. Jesus estava bem ali. Jesus estava bem, irmão. Você já orou, suou até rever sangue? Como é que estava o emocional de Cristo, irmã Selma, naquela hora? Como é que estava a angústia? Você fica angustiado. Você já ficou angustiado alguma vez, irmão Cristiano? A ponto de você começar a suar, a ponto de você começar a ter calafrio, a ponto de você começar a tremer, a ponto de... Ei, pastor, já, meu Deus, pois é, já saiu o sangue? Não, pois é. Então pensa Jesus agora, lá naquela pedra, tentando convencer o Pai, talvez, para passar para outro. Por quê? Porque ele era santo, pastor Luiz. Ele era santo, irmã Elaine. Ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Ele era santo. Quem tem vida santa nunca vai desejar pecado. Agora eu vejo Jesus, o pecado se aproximando da vida dele. Não porque ele quis, mas porque ele precisava. Senão nós não íamos ser salvos. Ele era santo até que alguém pegou ele, presbítero irmão Fábio, amarrou com correntes, veio com uma corte de soldado, aproximadamente 500 soldados. Pastor, pensa no que Judas deve ter falado para aqueles camaradas lá, os guardas do templo lá. Olha, esses camaradas lá são tudo gente de briga, são tudo gente de confusão, são todos boca aberta, eles fazem um pampeiro. Tem algumas pessoas que fazem, mas esses não são convertidos. Quem sabe Judas estava falando de pessoas que tinham a atitude dele. Mas quando Judas chegou com aquela comitiva de soldados para prender Jesus, olha só, Jesus estava na oração. Você nunca vai tentar derrubar uma pessoa que está na oração. Lá vem Judas com os soldados, paus, correntes. E aí? Se levanta, escuta, Jesus está aí? Tá, sou eu. É tu, Jesus? Sou eu, Jesus. Deixa eles.
quiser fazer algum mal, faz comigo. Deixa eles. O centurião não acreditou, David. O centurião não acreditou. Não, mas nós viemos prender Jesus. Cadê Jesus? Jesus fala, sou eu. Não pode. Quem sabe o centurião falou bem assim, irmão Vitor. Não foi isso que o Judas falou para nós lá. O Judas falou para nós lá, quem sabe, né? Estou fazendo uma analogia. O Judas chegou lá e falou bem assim, ó. Deixa eu ir pra cá, porque aqui a gente... olha aqui, vocês vão lá, mas tu sabe que quando vocês querem prender Jesus, eles vão ali, vão querer brincar, vão querer medir força. Olha, tem um camarada lá chamado Pedro, e o camarada é enfesado. Ele era enfesado. Ele estava na escola de Jesus e Jesus moldou ele. Pastor, quando o Judas chegou lá pensando que o Pedro era enfesado, será? Aí o Pedro pega, tira da espada, corta, e Jesus dá mais uma lição em Pedro. Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que com espada ferir, com espada será ferido. Pedro, aqui ó, vou te ensinar uma coisa. Olha quem participa da escola com Jesus. Eu vou te ensinar uma coisa, Pedro. Aqui ó. Pronto. Nunca mais Pedro cortou a orelha de alguém. Agora imagina se Pedro não participasse, né? Junto com Jesus. Não iria aprender. Qualquer confusãozinha era aquela briga toda. Pastor, lá vem Judas que é comitiva. Ok, vamos prender. E aí, cadê Jesus? Tá aqui, sou eu. Não, eu quero Jesus, mas sou eu. Quem sabe o centurião falou, rapaz, mas está todo mundo parecido aqui. Você parece com Jesus, você parece com Jesus, você parece com Jesus, você parece com Jesus, você parece com Jesus. Alguém pode me dizer quem é o Jesus? Sou eu. Mas parece que esse aqui é parecido com ele. É todo mundo parecido, são tudo eles cristãos. Aí lá veio Judas, né? Você acha que Jesus não tinha identificado a intenção do Judas faz tempo, irmão? Discernimento espiritual. Só vem atrás de oração. Lá vem o Judas. Ei, meu pastor querido. Oh, pastor Jesus. Oh, mestre, oh, rabi. Oh, paz. Quem sabe se fosse dia de hoje, paz do Senhor. Interessante que o cumprimento de um traidor sempre vai gerar ferida, prisão, traição. Aí Jesus, né? Jesus, como é um homem, Jesus fala bem assim, amigo. Olha o que Jesus fala para o traidor: amigo, a que vieste? Jesus fala para Judas, amigo. Jesus chama de amigo uma pessoa que estava traindo ele. Amigo, qual foi a intenção que você veio hoje na oração? Amigo, qual foi a intenção de você chegar hoje na hora? Ainda chegou atrasado, mas você veio e ainda trouxe mais gente. Você trouxe essas pessoas para quê? Para assistir, para aceitar a Jesus ou para me machucar? Qual foi a intenção que você veio no Monte das Oliveiras hoje, amigo? Você acha que Jesus não conhecia o coração de Jesus? De Judas? Conhecia. Depois daquele beijo, o Jesus foi preso. Lá vai Jesus. E o Judas? O Judas pegou a recompensa dele. Quanto que era? 30 moedas de prata. Pastor, vamos para o contexto. Lá no livro de Deuteronômio e Levítico diz que o preço de um escravo era 30 moedas de prata. Jesus foi vendido por preço de um escravo. Olha o valor que deram para Jesus. Olha o valor que calcularam Jesus. Irmã Sheila, eu imagino pessoas ali que não enxergavam e voltaram a enxergar por causa de Jesus. Mas o que Jesus fez para aquela pessoa não tem preço que pague. Mas o que aquela pessoa fez para Jesus valeu 30 moedas. Quantas vezes Jesus fez algo por nós? E às vezes o que nós dedicamos a Ele é preço de traição. Porque nem o que é dever, nem aquilo que é mandamento, nem aquilo que é lei, está aqui, palavra de Deus,
você não dá para Deus. Quanto mais a tua santificação, a teu bom testemunho, a tua fidelidade ao Deus dos deuses. Neemias, como nós aprendemos hoje, ele tinha um sonho. Pastor, o sonho, quais são os sonhos que lhe parecem impossíveis? É reconstruir alguma coisa? É restaurar alguma coisa? Quer começar? Começa pela primeira pedra. Tem várias pedras da minha muralha derrubada, pastor. Sim, começa pela pedra da oração. Se você começar pela pedra da oração, a oração move o coração de Deus. O coração de Deus movido, ele envia anjos ao teu alcance e fala e te responde e te traz a bênção. E a segunda pedra, oração, fidelidade, obediência, submissão, perseverança, comprometimento, e você vai restaurando teus muros. E vai restaurando. Quando você vê, você está dentro de uma grande fortaleza. Satanás do lado de fora tentando te atingir, e você está protegido do lado de dentro. Sabe por quê? Porque você tem as pedras todas no lugar. Não deixe o inimigo entrar pelas gretas. Não deixe o inimigo entrar pelas pedras, pequenas pedrinhas que muitas das vezes você pensa, pastor, isso aqui não vai fazer mal algum. Não deixa Sanbalate e Tobias se levantar contra a tua vida só porque você está com um sonho de reconstruir. Não, pastor, não deixa. Sanbalate, Tobias, eles precisam ficar lá, e o povo de Deus tem que trabalhar em reconstrução. Eles nunca vão admitir que você está reconstruindo. Eles nunca vão admitir que você está fazendo bem. Eles nunca vão admitir que você está trabalhando do rei. Não, pastor, nunca vão admitir. Por isso você fosse colocar contra. Sempre vão colocar contra. Mas Neemias não desistiu. Neemias não parou. Neemias só parou quando houve a inauguração. A reinauguração. Muros restaurados, famílias protegidas, e o nome do Senhor sendo exaltado. Se coloca de pé. Irmã Lívia, tem um louvor? Não, irmã Kevin, vamos adorar o nome do Senhor. Muros restaurados. Muros restaurados, pastor. Muros levantados, Pai. Pastor, e o Tobias e o Sanbalate, ele não dá ouvido para eles. Não dá moral. Tem um ditado que diz, vem aqui, o pessoal fala muito, não dá linha. Não dá linha para eles. Eles vão só tentar te fazer perder a tua concentração no que Deus mandou você fazer. Pastor, e a equipe que vai me ajudar? Tu pode ter certeza, nunca estarão contra você, estarão sempre no apoio. Sempre no apoio. Eles têm a mesma visão. Eles têm a mesma direção. Eles estão no mesmo trabalho. Eles têm a mesma convicção. Eles não saíram lá do palácio do rei para vir a Jerusalém, uma terra destruída, uma terra desprezada, uma terra sem nenhuma glamour. Por quê, pastor? Eles não saíram de lá para chegar ali e ficar paradão. Eles saíram de lá para restaurar. Não vou perder tempo com o inimigo. Não perca tempo com Sanbalate. Não perca tempo com Tobias. Não perca tempo com os samaritanos. Eles não querem ajudar a reconstruir. Eles querem atrapalhar a obra do Senhor. Quem quer reconstruir vai estar na mesma direção. Vai ajudar a carregar pedra. Vai ajudar a restaurar. Vai ajudar a caminhar. Vai ajudar na proteção. Vai ajudar na intercessão. Vai ajudar na oração. Quem não quer reconstruir vai ajudar, vai tentar murmurar, vai tentar criticar, vai tentar desprezar, vai tentar desmotivar quem está trabalhando. Sim, se você der ouvido para Sanbalate e Tobias, você vai parar. Você não vai reconstruir. Agora, se você der ouvido para Deus, Deus vai falar para você nessa noite: continua, 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 continua. Eu estou contigo. Não para. O muro está acabando. O muro está terminando.
restauração. Não para. Pastor, a pedra está pesada. Pede para o teu companheiro te ajudar. Pede para o teu companheiro erguer também contigo. Pastor, eu estou sofrendo um pouco. Pede para o teu companheiro orar pela tua vida. Pastor, eu estou doente. Pede para o teu companheiro orar por você. Pastor, eu estou sozinho. Pede para o teu companheiro fazer companhia. Agora, sempre na reconstrução dos muros, sempre na restauração, porque Deus quer que nós restauramos, que nós reconstruímos. Está te ensinando então. Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Olha só, se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. não para. Se Falta teu só um joelho pouquinho. está no chão, Falta só um pouquinho. Jesus está voltando e nós vamos subir. fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou a. O seu gemido será substituído por um livro de vitória. Não se devora apenas ao meu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo na O segredo reconstrução? é confiar. Qual que é o segredo na reconstrução? O segredo